Esse tema surgiu quando a gente escreveu aquele artigo para a revista sobre tirar muda de touceira. Então, algumas pessoas me falaram, puxa, você podia fazer mais na prática e tal. Então, nós vamos começar hoje com esse tema, tá? Tirar muda de touceira. Eu vou começar, eu trouxe aqui uma touceira. Pequena touceira? Achei que era mimosinho. Essa daqui é uma Celogine laurenciana. É a mesma do artigo. O artigo parece que foi na revista do verão. Então é aquela lá, é uma flor bem grande, amarela, meio amarela assim. E vejam só, ela dá várias. Aqui ela tá cheia de haste floral. Ela enche de flor. Eu vou tirar uma muda, mas essa haste floral, ela demora meses para abrir. Então ela tá aqui, ela vai abrir em setembro. Mas já tá, parece que já tá pronta, né? Mas não tá. Então, eu vou tirar só uma muda aqui, vou mostrar para vocês como é que tira e como é que a gente vê o local para tirar, tá? Laurenciana, é a que está na revista. Ah, sim, é dessa que eu trouxe uma coisa. Eu vi na revista, eu tirei. Mas só para tirar esse vaso daqui da frente, esse daqui eu fiz uma muda, aliás, eu amarrei a muda da arundina. Todo mundo conhece a arundina, né? É uma orquídea terrestre. Então, olha como é que eu faço a muda. Eu tiro a muda lá ela dá a muda, né? Ela cai, isso aqui cai. Não precisa nem força para destacar. Daí eu pego aqui um barbantinho, aqui no caso é uma fita de meia. E aqui é um palito de churrasco. Fazer palitinho, tá? Então eu coloco o palito, mas vejam só, o broto vem até aqui, ó, até metade. E daqui para baixo é só o palito. Eu amarro aqui bem firme, coloco na terra, no canteiro, porque isso daqui é de canteiro, coloco no canteiro só até encostar na terra, tá? E não precisa mais tirar o palito, deixa ali. Aí ela cria raiz. Tá bom? Não pode enterrar então a pontinha? Só encosta. Só encosta. Porque ela tem que ter contato para ela Não tem enraizar. problema, mas você ela perde um pouco ela não pode, se ela enterrar muito, ela pode apodrecer ali. Que se você deixar muito tempo no pé, no jardim, ela vai criando raiz ali. Já tem a raiz. Tá? Tem gente que pega também, mas aqui Mais eficiente. prático. Tá? Então, aqui, uma tesourinha de pó. Bom, antes de começar, eu vou falar como é que se identifica uma orquídea. A orquídea, a gente se identifica mais pelas raízes e pela flor. A raiz, normalmente é branca, mas tem a raiz escura também, que é essa aqui, ó. Esses pendões aqui escuros são raízes, tá? Então tem a marronzinha também. Ela é toda diferente, né? Então na pontinha, essa já não tem mais, provavelmente alguma lagarta comeu, mas a pontinha dela é verde. Eu tenho uma aqui com a ponta verde, que é essa aqui, ó. Estão vendo aqui? Sim. A pontinha verde. Então ela é toda branca, ela é esponjosa, a raiz está dentro, é um fio. Desculpe. A Vera não sei aquela. A raiz está dentro, eu vou tentar falar mais baixo. E essa parte esponjosa, que é a parte que pega os nutrientes, né? E a pontinha verde é uma das partes mais importantes da orquídea, porque é ela que vai dar o crescimento da orquídea.
Então, por isso que quando a gente vai transplantar, ou quando a gente tem as orquídeas, a gente tem que cuidar sempre com essa pontinha verde. Se quebra, se bate, se ela para o crescimento, tá? Então, e assim, é bom a gente ver que tem a pontinha verde, é um indício que a planta está bem. Então, quando a gente vai ver a orquídea, a primeira coisa que a gente vê são as raízes, né? A raiz estando bem, a planta está bem. Obrigada. Obrigada. Então, essa é uma das partes da identificação da orquídea. A raiz, a pontinha, que é verde, e a estrutura toda da raiz, da planta, né? E depois, a outra parte mais importante é a flor. Então, uma flor de orquídea tem exceções, tá? Mas uma flor, ela tem seis. Então, ela tem 3 sépalas que estão atrás, e as sépalas, elas formam um triângulo. Estão vendo aqui? Essas de trás aqui, ó. Tá? Elas formam um triângulo aqui. E as 3 da frente, que são 2 pétalas e o labelo. O labelo é a parte modificada, é a pétala modificada, e ele tem uma cor diferente, ele tem uma forma diferente para atrair o polinizador. Então, o aroma da orquídea e esse formato do labelo atrai o polinizador, tá? Então, eu trouxe essa flor aqui só para falar sobre a identificação. Não vai, sorteio. Não, só não. Então, eu vou começar para tirar essa toceira. Depois que a planta floresce, a primeira coisa que a gente faz, depois que termina a floração, é cortar a haste seca. Então, a haste seca a gente corta fora, porque é um antro de fungo, né? Pode entrar um fungo por ali. Então, a gente sempre evita. Então, e vai podando, né? Então, essas partes secas aqui, não olhem para a minha orquídea, porque a minha não está cortada. Mas se você cortar, você não poderia dar aula hoje. Pois é bem isso. Isso aqui também foi proposital. Essa folha amarela, ela também não está doente. A planta não está doente. Estão vendo essa folha amarela feia aqui? É a folha mais velha. Acontece. As folhas mais velhas vão ficando feias, amareladas, caem. Mas isso daqui não é indício de fungo, né? É só olhar as folhas mais novas. Se as folhas mais novas estão bem, a planta está bem. Então tem que olhar para a folha nova e para as raízes. Isso estando bem, não tem problema nenhum, tá? Então essa parte, a folha mais velha, a gente pode cortar, porque para não deixar a planta feia, né? Eu vou tirar essa aqui também, eu corto bem embaixo. Agora, vejam bem, eu peguei a tesoura e estou usando só nessa planta. Eu não preciso ficar esterilizando a tesoura a todo momento. Eu só vou esterilizar quando eu passar para uma outra planta, tá? Então, eu vou tirar essa muda aqui, ó. Então, muda de touceira, como é que se tira? Então, estão vendo aqui, ó, uma que está para baixo, tá? Eu vou tirar essa muda aqui. Para tirar uma muda de orquídea, cada rolinho desse daqui se chama um pseudobulbo, né? Então, para tirar a muda, a gente tem que ter 4 pseudobulbos, tá? 4, para ela já dar flor na próxima época dela. Então, eu venho aqui embaixo, eu vejo onde que está o último pseudobulbo e conto 4. E daí eu corto.
folha. Sim, eu vou mostrar para vocês. Mas tem o seu grupo aqui, pelo jeito. Tem que ter o seu grupo. Ó, Pois é, mas dois não tem folha e dois não tem folha. problema. E aonde que vai brotar daí? Do ladinho? Aqui. Vai continuar. É sempre no último. Então, ó, aqui é o rizoma da orquídea. Do rizoma vão saindo os pseudobulbos. E é sempre no último que sai mais um. Então, ó, já tem aqui a haste floral. Depois que der a flor, aí vai sair o outro aqui, tá? E normalmente, assim que estiver pronto para sair o outro broto, antes saem as raízes. Então vão sair raízes novas aqui. Não importa que aqui atrás não tenha raiz. Importa é que o pseudobulbo esteja em cima do rizoma e ele também está dando nutrientes, porque ele ainda está gordinho, verdinho. Só se ele estiver podre é que não tem mais. Daí não tem mais nutriente. Daí a gente corta fora. Tá? Então é isso aqui, é uma muda. Tá? Então assim, quem tem toceira, começa por aqui. Então aqui eu tenho mais. Estão vendo que tem outro novo aqui? Então daí eu conto 4 na mesma linha, no mesmo rizoma. Vou contando 4 e vou tirando. Então eu tirei um aqui, conto mais 4, tiro outro, e eu vejo que tem novos em vários lugares. Olha aqui, ó, para quem está aqui. Esse daqui é novo, então eu conto 4 para trás, tá? Então vocês vão tirando 4 lá, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, vai diminuindo a toceira. Até ficar uma toceira pequena, que daí você diz, bom, agora eu vou pegar um facão, que a gente tem que ter, né? E daí, com o facão, eu corto na metade, tá? Então, a ideia é essa, tá bom? Depois eu vou plantar esse daqui. Mas, Marida, se eu tivesse uma grandona como essa, e se eu não quiser fazer nada, eu também posso. Para deixar uma floração bem grande. Ou é melhor? Tire pelo menos uma muda ou duas, porque vai que dá alguma coisa nela. Vai que dá uma doença, um fungo, você vai perder a planta inteira. Tá? Então, aquela tua da Miltônia moreliana, da tua irmã, que está imensa, nossa, aquela lá você tem que, eu acho melhor você tirar muda, porque é uma planta maravilhosa. E se de repente der alguma coisa? Isso é possível, né? A gente não quer que aconteça, mas, né? Então tira uma muda ou duas, nem vai aparecer na toceira. Ó, apareceu aqui que tira. Então tire para você ter uma outra planta naquela. Marilda, não há necessidade de desfazer todas as... Não, Ela vem não. mais tempo. Olha, dessa daqui eu já tenho várias lá em casa. De vez em quando eu vou lá e tiro. A planta mãe é essa. É, a planta mãe é Você essa? não mexeu. Não. Há quantos anos? Ah, essa daqui, gente, deve ter uns 20 anos. Ah, que Sim, você nunca mexeu no substrato? Não, Ah, cada não sei quantos anos você tem. tem, mas essa daqui, ela tá boa, tá bonita e E floresce. floresce muito. Ah, eu adubo muito. Então, ela aduba, você aduba. Eu Pode adubo. adubar sim, porque o nutriente acaba. Ah, eu vou mostrar aqui os adubos. qual é o primeiro? Eu já te mostro. E essa Ó, pra- olha só, eu furei o prato embaixo, o prato tá furado. Então, eu tenho feito isso com essas que dão toceira muito grande. Eu pego um prato grande, né? Às vezes eu vou pôr num prato em cima do outro. Eu pego o prato, não preciso começar com um prato grande igual a esse. Eu pego um prato, furo, né? Coloco um pouco de substrato ali e amarro. Aí ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Daí quando ela já está grande, às vezes eu ponho numa cacheta, né? E eu vou aumentando. Possivelmente aqui tenham
um vaso de xaxim, porque 20 anos atrás a gente tinha muito vaso de xaxim. Possivelmente ainda tem aqui um vaso de xaxim. Aí eu coloquei o vaso ali, ela foi grudando em volta e ficou desse jeito. E floresce todo ano. Todo ano. Essa planta aqui, gente, olha, até depois, se alguém quiser, eu posso dar muda, porque tem bastante muda aqui. Esse daqui é o mais novo. 1, 2, 3, eu tenho que seguir ali para ver o quarto. Tá bom? As mudas, né? Se vocês tiverem alguma pergunta. Então, esse daqui, como é que eu faço agora? Esse daqui eu esqueci de falar na sequência, estava encoberto. Isso daqui é um fruto, está cobrindo lá, Bel? Já estava, mas eu fora isso daqui. Aí você fica bem. Tá. Esse daqui, na hora que eu falei da identificação da orquídea, eu trouxe para falar naquele momento. Acabei esquecendo. Então, isso daqui é um fruto de orquídea. É um fruto, tá? A flor está sequinha aqui, ó. Então, o polinizador vem, ele poliniza a flor e forma o fruto. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês aonde que forma o fruto. Então, olha aqui, ó. Aqui é o ovário da flor. É o ovário da flor aqui, ó. Então, o polinizador vem. Isso é a tua ordem, mas fica parecida. Você acha que dá para trabalhar em cima daquela caixa deitada, branca? Vocês não me ver? Eu filmar melhor? Ah, tá, pode Quer que eu ser. pego? Deixa eu filmar. Isso. Assim? Aí deito com ela. Fica mais marcado. Ou Mais firme, né? Tá. não pegou nada. Aí. Então, aqui é o ovário da flor, tá? O polinizador vem, a polínia está aqui dentro, embaixo dessa coluna aqui, ó. Eu acho que daí vocês estão vendo a polínia. Aí, lá dentro, é a parte masculina. Lá dentro tem a parte feminina. Então, o polinizador vem, passa aqui, a polínia gruda atrás, e daí ele vai mais para dentro um pouquinho e gruda na parte feminina. Aí a planta é polinizada. Se foi fecundada, isso é a parte química, né? Aí entra e daí gera o fruto aqui, ó, no ovário. Então o ovário, no dia seguinte, 2 dias depois que a planta é polinizada, ela murcha. E aí esse ovário começa a crescer, que é isso aqui. Então, ó, a flor murcha, a flor está aqui, aí o ovário começa a crescer, que é essa parte aqui, ó. Aí ele tem um tempo, cada gênero tem um tempo, 3 meses, 5 meses, 7 meses, 1 ano, até ele ficar maduro. Esse daqui não vai ficar maduro porque eu cortei para trazer, tá? Então ele fica sequinho, aí ele parte sozinho, ele abre sozinho e aqui dentro tem milhares de sementes. A semente é um pozinho. E essa semente, se ela encontrar um local adequado, ela pode germinar. Então, às vezes, a gente deixa o fruto abrir e cai a semente em cima de outro vaso. Lá no meu orquidário já teve germinação de semente. Né? Isso é uma... Maria, eu tô com uma falinopsis lá em casa que tá que está com fruto. gravidinha. Aham, pode, Tá crescendo. de repente,
você vai ter lá outra muda. Mas é mais Esse interessante apartamento- cortar ou deixar, que as minhas, como eu tenho muito polinizador lá na minha chácara, Mas tem um apartamento. muitas ficam. Olha. Mas aí eu corto porque ela vai tirar a força da planta. Isso, E planta nova para mim é difícil. Isso, então o fruto ele tira a energia da planta também. Então você tem que decidir, deixa um ou outro, de repente dá um. Às vezes eu deixo para dar ter Isso, curiosidade. isso. E também assim, a natureza, né? A natureza Se da vai pôr num planta. apartamento, então acho que não vale a pena, né? É difícil. Vai cair lugar interessante. Não foi a Denise que conseguiu em março nascer? Sim, a Denise, era um sítio, né? É. Você Agora, deixou eu lá. não sei como é que tá, porque agora não estou mais na casa. Que pena, não Então, devia é. ter se mudado. Só para cuidar da Só para cuidar daqui. Então, olha, aqui, daria aqui, né? Se eu quisesse furar um pratinho, colocaria um pouquinho de substrato aqui, daí eu amarro, porque tem que amarrar, né? Amarro com barbante, com fita, com fio de bordado, que ele é bem resistente, fio de bordado, elástico de máscara, eu tirei todos os elásticos, meia de nylon, a gente faz as fitas, né? Amarra com isso também. E aí você coloca num pratinho pequeno. Esse daqui, mas eu colocaria, essa daqui até dá para colocar mais, é uma planta muito robusta, muito resistente. Não precisa ser aquele esquema de que tudo tem que ser muito apertado, essa não, tá? Isso também tem que saber. Que gosta da Essa planta é uma planta rústica, sabe? Então, E vai bem árvore também. Não, vai. eu nunca plantei em árvore. Porque lá eu tenho Você tem alguma dessa em árvore? Eu tenho da Flácida. Ah, da flácida em árvore. A flácida é aquela que tem um cacho e um cheiro de Eu achei urina. muito agradável. Qual é a procedência original dessa aqui? Sabe que eu não lembro de onde que é. Porque inicialmente veio de algum lugar. Né? Mas aqui no Brasil nós temos muitas também. Na floresta. Tem muita. A Cattleya forbesi, ela é nativa aqui do Paraná. Sabe, a Cattleya intermédia, que é essa aqui, é do sul do Brasil. Então tem muita planta aqui. Tá? Essa daqui eu não lembro agora. Tá? Que sombra. A laurenciana sudeste asiático. Sudeste asiático. Obrigada. Nem todas então vão bem em árvore. Sabona? Não, nem todas. Porque tem as terrestres e tem as rupícolas. Normalmente elas vão bem em árvore, mesmo as terrestres. Eu já vi cymbidium em árvore, que o cymbidium é esse aqui, ó. Gosta de terra, né? É de terra, já vi em árvore, na forquilha de árvore, né? Newtônia, Newtônia vai na árvore. A Newtônia só se for numa árvore bem Ela úmida, adora, né? tem. Porque a Newtônia gosta de umidade. Tem que ser um ambiente todo úmido. Marilda, mas se quiser, por exemplo, colocar um vaso de pequeno de orquídea, essa muda que você Sim, destacou, pode ser. olha, eu colocaria aqui, ó, nesse vaso aqui, Aham. ó, tá? Aí eu amarraria sempre assim, eu vou fazer um plantio ali, a gente amarra o mais antigo na borda do vaso e deixa o novo no centro do vaso, o tamanho é esse, tá? Que daí ela cresce, né? Ela tem espaço para crescer. E substrato você vai mostrar. Não daria para amarrar um pedacinho de pau, assim? Sim, com certeza, com certeza. Tá? Como aqui, ó. O amarrado tem que ser deteriorado, o fio que se amarra. Sim, de preferência. Mas, por exemplo, esse elástico de máscara, ele com o tempo, como vai ficar na água, no sol, água, sol, ele vai arrebentar. Tem que ser deteriorado. Daí elas não pegam. Tá? Não vai fazer com arame, por exemplo, porque o arame também E machuca. nem elástico de pneu, de câmera de Também. bicicleta, né? Mas aquele Aquele também acho que parte com Não, o mas tempo. demora aquilo lá. Demora. Não, é muito bom. Ó, esse daqui é uma micro, eu amarrei com fio de bordado.
E a micro tem o detalhe que, como a madeira é seca, no começo, para ela enraizar, a gente põe um pouquinho de esfagno, que é esse musgo, tá? Para manter a umidade. Aí até ele criar a raiz, ele... Depois, com o tempo, às vezes, quando eu vejo que está bem enraizado, eu corto o fio. Se eu vejo que está demorando, tá? No caso da borracha de pneu, eu corto. Mas daí ele já está no meio, assim. Não é Tá. Então, essa Tira. micro, né? Micro. Ela tem que ser mantida úmida? É. Sempre? O ideal da micro seria todo dia você passar e dar uma pulverizada com água, sabe? Assim, umedecer. Ela não gosta de ficar encharcada, tem que umedecer, sabe? Mas se der para todo dia é melhor. Tá? Você vai contar onde você comprou esses vasos transparentes? Na Penhabel. Na Penhabel tá tendo. Ó, eu fui atrás de transparente para Phalaenopsis, encontrei lá, nunca tinha encontrado, agora eles já estão vendendo. Que a Phalaenopsis gosta também de transparente, porque faz a fotossíntese pela raiz também. E fazer um sal também? Bem fácil. Sim, também pode contar. Então agora eu vou começar alguns replantes aqui, tá? Antes de começar, é tanta coisa para falar que eu queria falar isso aqui antes de pôr a mão na massa. Então olha só, não tem substrato aqui. Só fixação. Isso daqui é só, olha, tá vendo aqui a meia? Olha como ela tá, quer ver só? Ó. Tá arrebentando. Tá arrebentando. Então, eu peguei, isso daqui é aquele olho de boneca, Dendrobium nobile. Eu coloco aqui, eu coloquei nos cantos, amarrei com a meia e deixei. Olha a quantidade de raiz. E daí não precisa substrato, porque é uma epífita, ela gosta da árvore. Isso aqui é madeira, então tudo certo. E daí nem coloquei substrato dentro. Então as epífitas têm essa facilidade. E essa requer menos umidade do que aquela outra, né? Olha, a olho de boneca tem o detalhe, ela floresce em agosto, tá? E ela gosta de chama choque hídrico, choque hídrico, 2 meses antes. Então, junho e julho, nada de água. Então, vocês prestem atenção, naquele ano que deu a seca, os dendróbios foram maravilhosos. E o ano, vamos prestar atenção esse ano. Já tem chuva agora. Depois da semana que vem diz que promete mais chuva. E o inverno, Vou tirar da por causa do El Niño, parece que vai ser chuvoso. Então, em setembro nós vamos conversar sobre o olho de boneca. Pois é, mãe. Pra quem tem, pra tudo. Outro detalhe aqui. Lá na pandemia, nós começamos a fazer uns vídeos e colocamos no YouTube. Então, eu fiz um vídeo desse daqui. Essa daqui é aquela Miltonia Rignelli, lilazinha assim. Então, no vídeo, se vocês entrarem no YouTube, vejam lá como é que se replanta a Miltonia Rignelli. Eu coloquei aqui embaixo essa cacheta, não precisava, porque a madeirinha dela é bem junta uma da outra. Mas eu coloquei para forrar, para mostrar que pode ser feito, uma folha de alumínio, aquele papel alumínio de cozinha. Tá? Então eu coloquei só aqui embaixo para o substrato não cair. Mas já usei até jornal na época que tinha jornal. Dá uma folhinha de jornal ali só para o substrato não cair. Tá? Aí o que eu fiz? Eu peguei uma muda de Miltonia em cada face. Amarrei a muda aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Primeiro eu amarrei, depois eu coloquei o substrato. E ficou assim.
Linda, né? tá? E já floresceu. Vai pro sorteio. Essa vai para sorteio. Quem não quer pode tentar. Essa daqui a Kátia fez o favor de trazer. Ela comprou lá na viagem que vocês fizeram para Santa Catarina. E segundo ela, como tinha quebrado a haste, ele fez bem baratinho, né? Então, nós vamos replantar a Phalaenopsis. Não. Não, o Paphiopedilum. De novo. O esse é o sapatinho. Tá? Mas essa é outra, não é aquela comum. Tá? Um apetrecho que a gente tem que ter eu tenho aqui um mini maçarico. Pode ser um isqueiro, pode ser uma chama, qualquer chama. E tem gente que esteriliza também com outro produto, né? Álcool 70 esteriliza? Eu uso água sanitária mesmo. Água sanitária. Você dilui na água. Então, só não é muito bom se esquecer e deixar. Porque enferruja, né? Eu acho. A chama é melhor, mas eu já ouvi falar também que a chama tira o fio da tesoura mais rápido. Eu acho que é mito. É mito? Então, ó, eu vou esterilizar aqui. Tira de tanto usar. E a gente de vez em quando tem que afiar. Então, primeiro de tudo, eu vou cortar a haste floral aqui seca, tá? Agora eu vou escolher o vaso que eu vou usar. Então, antes de começar, eu escolho o vaso. Ela não vai para os lados, ela é só do meio. É só para baixo e no meio. Eu vou escolher esse branco aqui, pequeno, porque ó, é quase do mesmo tamanho, tá? A gente só pode colocar no vaso um pouquinho maior, mas não pode colocar em vaso muito grande, porque ela não pode dançar ali no meio. Logo, as raízes têm que grudar na parede do vaso, tá? Para ela ter firmeza, né? Então, para preparar o vaso, eu coloco embaixo um pouco de pedrisco, para dar peso no vaso, né? E para ajudar na drenagem. Se for pendurar, tem que fazer os furos. Sim. O Paphiopedilum é difícil pendurar, né? Eu penduro tudo. Olhar de cima. Acho mais prático. Mas deve ser não enxerga, estão em cima, tem que olhar. Você vira assim, sabe? Bom, o Paphiopedilum, ela é terrestre, tá? Então, eu vou colocar terra comprada. Eu comprei esse pacote de terra aqui para isso, tá? É terra de floricultura. Isso não dá para misturar com carvão, areia. Pode, com um pouco de areia. Não Né? vai sair muito caro isso, né? Você vai fazer, meu Deus. Eu vou pôr aqui um pouco de terra, vou pôr aqui dentro para não fazer sujeira. Opa! Acho que eu pus demais. Pronto, coloquei terra e a pedra embaixo. Agora eu tiro aqui, ó. A gente tira assim, a gente coloca a mão com firmeza aqui. Se ela tá muito grudada, vocês amassam o vaso. Opa! Ó, esse tinha mesmo que trocar, né? Ele tá esfarelando todo aqui. Aqui tem bastante casca de arroz. É bom ter casca de arroz. A casca de arroz ajuda a enraizar, né? Carbonizada. Compre floricultura. Casca de arroz. Olhem só. Essa planta, ela esteve
num vaso bem pequenininho, antes de vir para cá. Olha só. Tá? Ela esteve num vaso bem pequeno, aí tiraram, colocaram, tá certo, colocaram num pouquinho maior, tá certo? Né? Agora, eu não vou cortar nada, porque não tem nada podre aqui. Se tivesse raiz podre, eu cortaria, mas não tem, então fica ali. Agora eu coloco aqui, no meio, porque ela vai crescer para baixo, e preencho o restante com terra. Deixo ela reta aqui, né? Quero. Faz favor. Tá. Eu trouxe pazinha. Eu trouxe o kit. Se não, se a gente virar o pacote todo, pode ir muita terra, né? Aí você não mexe mais. E nós vamos fazer o seguinte, no nível um pouquinho para baixo aqui, porque a terra vai encostar ali embaixo, certo? Onde começam as folhas. Então você não pode deixar a planta lá em cima. Eu cubro só as raízes. Aqui uma coisinha bem pequenininha. Eu em casa ponho na mesa, né? A gente deixando na mesa, vai. Aí, obrigada. Pode. Vamos lá. Eu apertei um pouquinho só. Aí eu coloco um pouquinho mais. Pode tirar o dedo aqui. Isso. Pronto. Aí eu aperto aqui um pouquinho só. Pronto. Tá? Tá plantado. Agora Aí, você vai molhar essa planta só. olha, se eu tivesse cortado alguma, veja que eu não cortei nada, tá? Eu posso molhar em seguida. Quando a gente corta alguma coisa, é melhor cicatrizar antes para daí molhar. Espera uns 3, 4 dias, tá? Porque, assim, antigamente eu fazia assim, eu lavava tudo. Eu pegava a planta, cortava as raízes velhas e lavava tudo. Então você está colocando um corte na planta, está colocando uma água, às vezes a planta está suja, a água já fica contaminada. Então é tudo ambiente assim que pode gerar algum problema para a planta, um fungo, uma doença, alguma coisa. Hoje, assim, se eu corto, eu nunca lavo, não lavo mais. E daí eu espero cicatrizar. Deixo ela ali guardadinha um pouco para daí molhar. Mais planta. Planto. Nesse caso, eu nunca uso canela. Aqui eu não cortei nada. Vai se cortar. Tá? Por exemplo, aqui que eu cortei a muda da coceira, aí a gente põe um pouquinho de pó de canela onde foi o corte. Tá? Tanto aqui como lá. Sim, tanto aqui quanto lá. Vi também que, quando estava transplantando alguém, um filmezinho, que logo em seguida ele já atubava. Achei meio estranho. Olha, a gente vê tanta coisa, né? Eu já tinha assim, isso e misturar na terra também adubo. Não sei também. Daí molhada ali a 5 dias. Pode ser, né? Tem gente que pinga própolis também na de porta. Própolis também que serve como cicatrizante, É né? do canela própolis. Eu gosto mais, ele fica bem... A canela espanhola. Sim, Pinga bem certinho. o enraizador também, né? Se a planta está deficiente de raízes, aqui não, né? Porque ela está com raiz boa, a raiz está forte. Aí pode colocar enraizador.
Então, agora que ela está plantada, pega a etiqueta, coloca o nome, né? Paphiopedilum. Essa daqui, ela é uma híbrida, então ela deve ter um nome especial. Paphiopedilum João da Silva, alguma. E daí eu coloco atrás a data que foi transplantada, tá? Que é uma referência para você saber daqui a um tempo, né? Depois a gente faz aqui. Ela vai soltar mudas douradas? Sim, Ela essa já tá daqui. até uma mudinha ali. Ah, é? Oi? Ela tá com uma mudinha ali. Tem uma folhinha molar no meio. Sim, aqui tem uma mudinha Ah, pequena. ali, ó. É. Ela vai cobrir esse vaso, então. Vai. O Paphiopedilum, esse híbrido, ele não aumenta muito. O outro que? Aquele outro mais comum, aquele aumenta muito. Todo ano Esse tem que daqui abrir, não. porque ele vai... Esse daqui eu acho que está dando essa muda aqui, não é de Depois de você muito. posta a flor para nós. Sim, se tiver bem cuidado, né? Vai florescer, Vai estar. vai florescer. De 90 eu paguei 15. Hein? Era R$90 e paguei 15. Mas então, E agora você eu tenho casa vê nova, por né? 30 já não sobrou. Soubesse, tinha comprado mais, né? Era filha única lá. Bom, vou para outra planta, então, esterilizar a tesoura. É sempre assim, tá? A gente não pode bobear. Eu estou fazendo assim plantas que vocês encontram normalmente, né? Então, essa daqui, lá em casa tem algumas dessas phalaenopsis que às vezes é de vizinha, de minhas irmãs, de filha. Ah, terminou a floração, mãe, você cuida, né? Então, eu nem mudei. Daí eu só coloquei nesse vaso que era para não cair na mesa lá da estufa. E daí, imagine quanto tempo que tá aqui, né? E ela tá cheia de raiz aqui que grudou. Eu vou ter que arrebentar um pouco, né? Ó. Tem que arrebentar. E ela tá bem, a planta. Então, A folha dela não tem problema. Esses arames aqui a gente sempre preserva porque eles ajudam bastante a gente. Até no caso dela florescer, a gente pode colocar até já esse arame no vaso, onde eu vou colocá-la. Ó, eu vou pôr nesse vaso aqui, tá certo? Vejam que tá compatível, né? Um pouquinho maior. Então eu posso tirar esse arame e já colocar aqui. Porque essa phalaenopsis já está com duas hastes florais aqui, ó. Aqui, ó. Uma aqui e a outra aqui. Tá? Então logo ela vai dar flor. Como é que eu faço para tirar? O arame está lá embaixo, vai ser o último que vai sair aqui, provavelmente. Opa, não. desengatou, né? E por que o senhor optou por vaso transparente? Porque essa orquídea aqui, ela faz a fotossíntese na raiz também. E você poderia colocar ela numa caixa? Não, a phalaenopsis não. Não. Pode. Porque em Morretes eu já vi eles pegarem uma telha e colocar na telha e ela virada. Porque a phalaenopsis, ela não, é bom que ela não fique com água aqui no meio. Então, se você deixar aqui, juntar água ali, e se essa água ficar muito tempo ali, pode apodrecer ali. Então, eu já vi ela sendo cultivada assim, ó. Eles amarram numa telha e penduram ela assim.
Eu não acho bonito, porque o bonito Eu da acho bem. Phalaenopsis é pegar o vaso, levar lá na mesa, ou apreciar, né? E ela não, né? Então a gente tem que ajudá-la a ficar bonita, né? Eu acho que a telha não vai... Então, só para mostrar a vocês, aqui, ó, eu posso colocar esse arame aqui, tá? Então, eu abro um pouquinho, por isso o alicate também, né? Mas olha, é muito complicado. Eu corto o arame, planto e taco ali bem direitinho. Ó, mas ele não fica muito firme, mas assim ele fica mais firme. Eu me atrapalho nesse próximo. Eu não vou pôr, porque eu comprei esse vaso, mas eu tô achando ele meio mole. Não gostei muito. Tudo fino, né? Por isso que tá barato. Bom, primeiro a gente arruma o vaso, tá? Ali atrás. Aqui. Então, primeiro o vaso, primeiro a brita. Hã? Não, esse aqui é furado. Esse é furado. Ó, o substrato que eu uso, eu coloco carvão, casca de pinos e o pedrisco. Depois que eu comecei a usar o pedrisco junto no substrato, eu achei assim que foi bem melhor. Ele ajuda bastante a drenar, porque a casca de pinos, ela encharca. Então eu achei que assim ficou melhor. Então aqui tem pedrisco, ó, carvão. Eu já compro o carvão moído, assim, quebrado, e a casca de pinos, tá? Então você prepara. Eu preparo porque eu tenho bastante, né? Então, para mim é muito caro comprar. E a mesma quantia de Sim, cada um? sim. Fica muito caro comprar para fora. Eu vou fazer assim só um pouquinho embaixo, depois eu vou completar. Bom, agora que o vaso está pronto, eu vou então tirar a planta daqui. Quero ver se tem por baixo, tem, então Eu quero ver você colocar todas as raízes dentro desse vasinho aí. Ah, você vai ver. Vai tirar algumas. Você Sem vai... cortar, né? Não. Tá querendo sem cortar. Não. Ó, essa planta aqui, ela tem bastante musgo. Essa planta aqui, eu vou deixar a haste floral, mas já aconteceu de eu cortar a haste floral. Porque ela estressa nesse transplante. Tira força. Tira força. Então, Você não poderia esperar mais um tempo? poderia. Florir. Mas eu quis mudar o OGS e eu trouxe uma bem necessitada, assim, sabe? Então tinha que ser. Mas, Marilda, essa planta aí não seria o ideal ela não ser plantada? Não ser transplantada hoje. Não ser plantada. Não ser plantada. Ficar as raízes Ficar assim. as raízes. Tipo Wanda, não é, Wanda? Não, uma vez que ele foi pista. Mas essa daqui aqui em Curitiba não vai lá fora. E essa é a planta, é a orquídea de quem mora em apartamento. Essa daqui, com esse frio, o frio que vai dar semana que vem, ela não suporta. Essa daqui é planta lá do Rio de Janeiro, lembra? Sim, no Parque do Flamengo. Naquelas árvores. São híbridas, mas ela gosta de calor, essa daqui. Olhem só, o que eu encontrei aqui no meio? Espuma. Uma mini, eles colocaram ali em volta do primeiro. Então ela já foi replantada também. Atenção, Marisa.
Estou aqui de olho. Atenção. Ajuste os óculos. Ajuste. Olhem só. Na Phalaenopsis, as raízes mais bonitas são essas de cima. Estão percebendo aqui? Aqui tem uma. Aqui em cima dessa folha tem outra. Aqui tem outra. Essa gordinha aqui. Tem um outro efeito. Aqui para baixo, gente, Tá tudo feito. tá um terror. Então, o que nós vamos fazer? Se uma comprida dessa tiver um pedacinho verdinho daquele maravilhoso. Agora, gente, com calma, tá? Calma, muita calma nessa hora. A gente, deixa eu ver se essa aqui tá boa. Essa tá boa. Essa tá boa. Essa aqui, coitada. Quebrou ali. Quebrou. Lá vai. Dá uma... Não, ela às vezes sai uma outra do lado. Tá? Aqui também. Essa tá boa. Aquela lá de cima tá feia. Não, aqui tá boa. Essa tá quebrada aqui. Eu vou cortar aqui. Às vezes sai a outra ali. Então agora a gente pega essas aqui. Não faz mal que dê uma quebrada. Não faz mal, porque ela depois... Ali ela pode surgir outra. Porque aquele fiozinho que está por dentro que É que é a raiz. Que é a raiz. Isso. Isso aí é só uma proteção. É mesmo assim, né? Faz favor. Não quebre nem. Ó, só não põe a mão na haste floral. Pode pôr, ó, como eu estou aqui, ó. Aí. Agora eu ponho aqui dentro. Não, vamos pôr bem no meio. Aqui. Tá, vamos deixar aqui. Não faz mal. Canela aí. Canela. Nas pontinhas. Canela. Embaixo. Aqui, ó. A mão dela cortou. Tirou aquele Ó, empurre ela e vem no meio. Só cuidado com a haste floral. Marilda, é a mesma canela que botava arroz doce? É a mesma. da China. Vocês viram que a Phalaenopsis é fácil de transplantar, é só isso. Não é difícil. Eu acho que já. Não faz mal, não faz mal. Foi? É bem furado. Ó, esse vaso ali é igual a esse, vem todo furado. Ó, o vaso vem todo furado. Tá? Marilda, você pode mostrar a parte que você cortou para a gente ter uma Sim, até mostra. Deixa eu só terminar aqui. Vai adubar. Sabe o que eu faço também para saber do qual que eu já troquei? Eu pego pedaços de tijolo, etc. Eu ponho por cima para pesar um pouco, para não venta, né? Onde meu orquidário tem duas portas. Elas não são assim, mas elas se venta. Então elas seguram também. E eu sei que aquele vaso Foi mudado. Foi mudado. Na época que a gente usava fibra de xaxim no substrato, xaxim desfibrado, né?
A gente usava muito. Na época do ninho do sabiá, ele vinha e tirava tudo. Então eu comecei a colocar pedrisco. Você coloca caco de telha. Eu coloco pedrisco aqui em cima. Que pesam. Para não pesa, ajuda a fixar e o sabiá não vai lá, tá? Eles fazem Eu só para marcar que aquela tá? Vou mostrar aqui. E agora? Vamos lá, ó. Nossa! Tá? Isso aqui vai fora. É verdade, não tem. Não tem nada. Essa folha já está desidratada, está toda enrugada. E essas raízes aqui não servem para nada. Isso aqui é lixo. Eu não coloco na composteira. Não coloco nada. Isso aqui eu coloco no. Eu já tenho saco, eu ponho no lixo. Não tem perigo de contaminação. resíduo de medo de adubo. contaminação. Não vou contaminar lá. E aqui sei lá o que tem. E você põe, molha isso aqui? Olha, essa daqui eu não molho agora, porque eu cortei. Tá? Então eu espero 4, 5 dias, daí sim eu vou molhar e daí começo a adubar. Gente, quem tem o diário de jardinagem, quem não tem, faça um. Pega um caderno ou um celular, uma pasta lá, anote o dia que você aduba. Porque senão a gente pensa assim, eu adubei a semana passada, já se passaram 3 semanas. Sabe? Então anote para não se perder, a gente se perde. Tem que anotar. Daí você vê o adubo, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos aqui. Esse daqui é da Forte. Esse daqui é antigo. A Forte agora está com outra logo, né? Uma logo verde. Sim. É diferente. Então esse daqui é de manutenção. É o 20-20-20. Esse daqui eu acho mais indicado. O 20-20-20, que eu uso bastante. Ou então, uma vez por mês. 4-14. Ou então, esse daqui é orgânico. Tá? Esse daqui é orgânico, é feito com cinza, farinha de osso e tal. Aí você pega uma colherinha de chá e coloca na borda do vaso. Uma colherinha desse orgânico ali. Ele vai criar um fungo, ele cria um bolor, mas é natural dele. Ele vai, para ele funcionar, ele vai criar esse bolor. Tá? Então, esse é orgânico. Aquele chorume também, vocês podem usar, dilui o chorume, uma medida em 10 de água, usa o chorume. Esse daqui eu ganhei da nossa amiga ali, ganhei num sorteio aqui. É o 43010. Esse daqui, quando o número do meio é maior, o NPK, quando o P é maior, é para floração. Então a gente usa o de floração quando faltam uns 4, 5 meses para florescer. Tá? Então, por exemplo, aquele lá que vai florescer, então assim, eu preparo um adubo de floração, eu tenho um pulverizador grande. Aí, com o de floração, eu pulverizo só aquelas que vão florescer. Logo, as outras é por 20-20-20. Porque não é justo, né? Se a planta acabou de florescer, você vai dar um adubo de floração? Então não dá para misturar. E a rega, como é que você faz? A rega depende muito de inverno, de verão e de calor. Você põe ela borrifa ou você põe ela? Não, é que eu moro em casa com mangueira, né? Quem mora em apartamento é melhor levar no tanque, aí você abre a torneira, deixa escorrer para baixo a água, deixa ela ali um pouquinho escorrendo, daí leva para o teu lugar. E molha as folhas também? Tudo. Só não a flor, né? A flor é bom não molhar, porque pode dar alguma coisinha ali, tem a botrites, né? Que se a flor pega chuva, é muito comum ter. E quando coloca o espárrago nessa mistura? Então, eu vou te mostrar uma que eu vou replantar que pode ir com o espárrago. Por exemplo, essa aqui,
Essa daqui é aquele Oncidium Cherry Baby, que cheira a chocolate, tá? É miudinha. Então ela gosta de mais umidade. Então o que eu faço? Eu pego esse mesmo substrato e coloco um pouco de esfagno no meio, na hora que eu estou plantando aqui. Tá? Na Falenópolis não é bom pôr os esfagno, então? Eu não costumo pôr na Phalaenopsis. Não precisa, porque você veja a quantidade de raiz que tinha aqui e logo ela vai soltar a raiz para fora. Ela quer a raiz solta. Sabe? O vaso é só para ter um apoio, mas logo ela vai começar a sair de raiz para fora. Então ela não liga para isso. Você viu um vídeo dos japoneses por causa do sutiã? Eu vi. Fica estranho aqui. Eu também acho. Então não esqueçam de etiqueta e a data de replante, tá? Marilda, quando você começa a adubar para floração, daí vai até a data florir. Uma vez por mês, né? Isso. Mais uma pergunta da adubação. As orquídeas que estão em aves, porque tem cocô de passarinho, cocô de jacu, etc, tem tudo, né? Qual é a frequência? Tudo isso já é adubo. Exato. Inseto morto, folha. Tem tudo. Tem tudo. Isso daí já é uma adubação. Se você quiser complementar com alguma outra, não precisa ser na frequência de uma por mês. Podia ser na floração. Pode ser daí mais na floração. Você sabe a floração, quando começa a arte floral? Daí que pô. E também você vai aprendendo, né? Porque a gente aprende namorando, tá? A gente aprende observando, né? E anotando. Então, tal mês floresceu aquela, tá? O Rogério fazia uns saquinhos. Sim. E amarrava nesse casaco. Tem o saquinho e tem isso aqui também, ó. E Marilda. Isso daqui você põe o adubo dentro, ele tem uma tampinha, você dá um jeito de colocar aqui. Ó, você pode até amarrar aqui em cima, amarra aqui. Aí a hora que chove ou que molha, cai o adubo aí. Isso floricultura. O bom de ir em exposição de orquídea é encontrar tudo isso. Tá? Tem adubo, tem isso daqui. Então... Marilda, o adubo do meu gênio, eu coloco bem no cantinho do vaso, que você me ensinou. Ensina para as meninas que quando elas quiserem o adubo. O adubo da Marisa, porque o adubo da Forte a gente dissolve na água para molhar. O adubo que o genro da Marisa faz, ela pega um pouquinho, uma colherinha e põe lá no cantinho do vaso, longe da flor. A água passa lá e leva. A água passa lá e leva. Então, depois de um mês e meio, 2 meses, você pode entrar. Esse é químico. Esse é para floração, aquele ali. Tá? Eu trouxe aqui também, para quem quiser ver, o óleo mineral. Isso daqui é quando tem muita cochonilha. Então a gente dissolve uma tampinha dessa em 5 de água, às vezes, porque a cochonilha, a gente pega uma escovinha de dente, é o melhor meio, gente. E passa bem de leve a escovinha em cima da cochonilha. Se ainda assim ela persistir, aí usa o óleo mineral. Mas a escovinha com água e sabão. O alho previne. O alho é prevenção, é para não chegar a cochonilha. Ele não mata. Prevenir também. Ele previne. Água com pinho-sol. Tem mais um tipo de cochonilha. Tem vários tipos. Carapaça tem aquela que é tipo um algodãozinho, né? Isso. Ou só pinho-sol na água. E com o detergente ele fica mais tempo, né? O detergente faz fixar melhor. Mas é mais prevenção, sabe?
Porque depois que ela está instalada, aí para tirar, ou você tem que passar com muita frequência ou usa óleo mineral. Eu dou uma olhada de vez em quando eu vejo, levanto as folhinhas. Bom, eu tenho 2, 3, 7. Olho e cato, né? Faço uma catação. Agora, quem tem mais? Tem que cuidar para não infestar, né? Por isso que é bom pendurar. Aliás, é isso. É bom mesmo, porque aí a ventilação ajuda, né? Você faz assim, você faz. E tem que ter ventilação, né? A ventilação? Para aquelas, né? Até no inverno eu deixo aberto. Sim. Então eu vou trocar esse oncidium aqui, tá? Então, primeiro eu vou ver o vaso, eu vou colocar no vaso de plástico, porque como ele gosta mais de umidade, esse pequeno aqui, eu gosto desse vaso Eu gostei da carinha dele também. porque vai pouco substrato. É o suficiente, né? É o suficiente. Eu vou pôr nesse pequenininho aqui, ó. Nesses dias chuvosos, isso daí não precisa molhar, né? Não. Porque já todo ambiente está molhado, né? Mesmo dentro da estufa. Não, dentro da estufa, se ficar muito tempo, eu molho, né? Porque a minha estufa não precisa muito porque está toda furada. Você não vai perder igual você encomendou. Caiu, teve uma chuva de granizo. A minha foi perfeita. Ótima. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu teria que passar a fio de meia por baixo para daí amarrar em cima, tá? Eu vou fazer diferente. Porque aqui agora vai dar um pouco de trabalho eu pegar, pôr o fio lá. Então eu ponho a pedra em cima depois, que é a mesma coisa. Pedra, eu acho que funciona bem. Nas orquídeas, Olha só. nunca põe bedim. Nunca põe. Não. Porque a manta bidim também, segura a água, né? e a raiz atravessa ele. Ó, isso aqui tá podre, tá vendo? Então isso daqui eu tiro. Tá? Não precisa nem pôr a canela daí, né? Olha, essa até tem que pôr, porque... Machucou a raiz. Ó, só tem raiz boa aqui nesse broto novo, tá vendo? Aqui que tem uma raiz branquinha. É só na raiz branquinha, o resto, coitada. Já tinha que ter mexido nela. Ela ficou esperando. Mas eu fiz isso mesmo, eu fui procurar as piores lá. As outras estão lindas, mas... Ai, mas chega uma hora que não dá conta, né? Ai, eu tô assim. Vai multiplicando. Vou começar a dar também. Cheiro Ó, aqui tem um pouco de espagno que eu coloquei. Eu vou deixar essas raízes, aqui tem umas raízes brancas. Eu não gosto. Tem olho bom, né? Mesmo agora nesse período, veja bem, Jussara, a planta que floresceu em março, fevereiro, março, que é o caso da Newtonia Mignelli, se você quiser, é agora que tem que mudar. Então, tem gente que diz, no inverno você mexe, depende da planta, mexe. E às vezes em julho a gente tem calor. O próprio cipídio, os que já floriram, eu estou mexendo. Já agora? Agora eu acho muito cedo para o cipídio. Eu vou fazer um aqui porque ele não floresceu. Ó, então aqui, ela tá com essa mancha aqui, mas ela tá bem durinho, tá ótimo. Então vai ficar esse com mancha. Então a canela aqui onde eu cortei, tá? Aqui.
Agora, ó, eu encosto essa parte aqui, encosto aqui na borda do vaso e coloco o substrato até chegar na metadinha aqui do pseudobulbo, tá? Dá para amarrar ali. Esse é o oncídio, né? Esse é o oncídio. Então eu ponho assim uma camada de substrato e eu vou pôr agora um pouquinho de esfagno. Aí você Ó, eu trouxe o esfagno aqui. O esfagno é isso aqui, ó. Sim. Tá? Põe um pouquinho ali. Bem pouquinho. E agora eu termino com o substrato. Eu não entendi ainda por que ela sai. Porque ela vinha com ele? Não, porque essa planta, ela gosta de mais umidade. O esfagno vai estar ali para dar mais umidade. Tá? Então, aquele ali vai ficar bem no meio. E agora eu complemento. Obrigada, Maria. Então, olha, eu sempre puxo aqui o primeiro, e eu complemento aqui. Outra coisa, vocês sempre procurem deixar o do meio bem reto, tá? Evitem deixar ela, porque a orquídea, ela é altiva, né? Vocês têm que arrumar sempre, olha o último aqui, ó, ela é retinha, tá? Então a gente tem que cuidar com isso. Então deixa aqui retinho e agora eu só ponho um pouquinho de pedrisco aqui para dar peso, para ela não mexer. Aí não precisa amarrar. Isso. Eu continuo amarrando, mas eu acho que vai ficar mais firme. Firme. Ah, mas o dia que você puser o pedrisco, você vai ver que espetáculo. Firma bem e pesa. Pronto. Então, tá plantada. Sim. O oncídio plantado antigo, tá? Porque eu tenho um, mas ele não tem um espaço. Mas se ele está bem, não precisa. Né? Se ele está bem, não precisa. Ó, eu vou pôr a etiqueta aqui para não esquecer. Depois tem que escrever ali a data, principalmente a data. Porque o indivíduo não conhece de longe, né, Maria? E daí vem o jardineiro e tira tudo. Tem que falar pra ele não. Tinha que ter um defeito esse jardineiro, né? Esse daqui eu não falei ainda, né? Essa daqui é aquela Celogine cristata, é aquela branquinha com miolinho amarelo, tá? Essa daqui tá cheia de flor, né? De haste floral. Essa daqui já vai abrir. Então, pratinho embaixo. Essa é a única que tem que ter pratinho embaixo. De janeiro até julho, água no pratinho. E vejam que ela está com a haste floral. E os pseudobulbos mais novos, eles têm que estar bem redondinho. Significa que estão bem nutridos. Tá ótima. Aqui tem um outro mais antigo, aqui tem um novo que tá murcho, né? Não deveria, não sei porquê. Você aduba essa? Adubo. Agora que elas já estão com os botões, vocês adubam? Com adubo de floração. E Até florescer. Uma vez por mês. Até florescer. Tá? o líquido daí, mais flores. Tá? Então aqui, depois que floresceu, né? Depois que floresceu, tá muito grande, eu quero tirar a muda. Então, pega a última tá aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, corto aqui.
Aí pego essa muda com os 4 pseudobulbos, preparo um vaso, vejam que é vaso de plástico, né? Porque ela gosta de umidade. Eu ponho essa muda em cima, tá? Eu ponho essa muda, digamos, eu peguei um vaso de plástico, aqui, o vaso de plástico, encho de substrato, primeiro pedrisco o substrato, aí eu pego a muda de 4, coloco em cima, encosto a mais antiga na bordinha, e como é que eu prendo? Porque ela é colocada só em cima. Como é que eu prendo? Com grampo de arame. Eu pego aqui, ó. Tem esses arames mais grossos aqui, ó. Eu faço eu faço assim, eu corto aqui e daí eu vou encaixando em cima do... Só põe as pedras. Só as pedras. Tá? Às vezes você gostei mais. Eu corto com alicate. Tem que cortar com alicate. Eu vou escrever um artigo sobre todas essas ferramentas que precisa, sabe? Porque tem o mini maçarico, tem o alicate, tem a tesoura, tem a outra tesoura, tem o facão, tem a faca, tem a escovinha, tem o lápis, tem a etiqueta, a canela. Essa história de 4 é uma constante para todos os tipos. Então eu vou aproveitar. A Helena perguntou a história dos 4. Por que os 4? Então é assim, ó. Esse Cymbidium, ele estava num vaso meu e os Cymbidium já estão quase, tem alguns que já abriram a flor. E esse daqui nada. Daí eu tirei do vaso, surpresa minha, tinha uma haste floral aqui, ó, a pontinha dela, bem aqui, ó. Tá começando, né? Mas aconteceu alguma coisa com ele. Então a história dos 4 é o seguinte, é a energia que passa do avô para o filho e para o neto. Então é tudo em família. Tá? Bisavô, avô, filho e neto. Tá? Então é essa energia que passa. E no Cymbidium, se o pseudobulbo aqui está firme, eu não corto. Então, às vezes me perguntam, mas você deixa aquelas coisas secas, feias? Deixo. Porque eles estão dando ainda alguma energia. Eu conheço pessoas que tiraram um por um pseudobulbo, separaram todos. Para florescer, vai florescer quando esse indivíduo? Ele tem que formar, ele vai demorar no mínimo 3 anos. Ele tem que formar família para daí florescer. Então, por isso que a gente não corta. Mas aí, no caso, como tem tanto, não dá para tirar um, pelo menos, ou 2? Mas olha, eu tiro e plantio. Mas demora muito, né? Então aqui, ó, essa haste floral que está nascendo desse pseudobulbo. Esse pseudobulbo nasceu desse. Então, vejam que permanece. Então eu vou plantar esse daqui agora. Como é que se planta o Cymbidium? Eu já tirei um pouco de raiz aqui. Eu vou tirar mais algumas ali. Eu vou só tirar aqui. Onde você comprou esse maçarico? Lá na feira, eu comprei na feira. Mas ali perto de casa, ali, na revistaria Bom Jesus tem para vender. Onde? Do lado da Revistaria? Do lado da Gapana. É lá onde eu compro os livros. Agora, um desse dava para tirar, né? Tá um desse. Meu Deus! Não pode. Porque esse Pai Nosso, vai entender. Vai demorar. Esses aqui de baixo eu vou tirar mais.
depois não floresce, ela não sabe por quê, né? E hoje descobriram o que a minha tá lá. Você foi lá e olhou? Não vou tirar muito. Deve ser 40 em 2 meses. Nós podemos. Só os podres. E esses que estão sem a capinha, a raiz está sem a capinha, você não mexe? Esse daqui, né? Só com um fiozinho. Esse sim. Você corta? Pode. Aqui também. Esse daqui que tá com pão, aqui que tá mole. Isso também. Aproveita pra lá. Esse que é o problema. Ó. Aí tem que passar um negócio. Agora a canela. Tem que pedir desculpa para ela. Canela. Aqui sim que a gente não molha, né? Eu só trouxe mas eu tinha Bom, o Simbídio, ele gosta de adubação orgânica. Então, no Simbídio, adubação orgânica, tá? Uma vez por mês. E ele gosta, as raízes vão para baixo, e se você plantar em canteiro perto de muro de calçada, ele fixa melhor no muro na calçada, né? Ali no Boa Vista, né, que a gente passou lá um dia, tem aquela floricultura Bela Vista, lá no alto da Rua Holanda. Se vocês andarem na rua da floricultura, ali, não na Holanda, na transversal, duas casas adiante, tem em frente o muro, na rua, assim, mas maravilhoso. E tá cheio de botão. Daqui a uns 15 dias, um mês, tem que passar lá de novo só para ver. Bem bonito, né? Na rua e perto do muro, na terra. Então, esse daqui, eu vou plantar nesse vaso aqui, porque é o vaso mais próprio, porque ele vai para baixo. Eu já botei o pedrisco aqui. Como ele gosta de orgânico, eu trouxe uma terra da minha compostagem lá. Tá? Então, a terra. Mas sem misturar nada. Nessa aqui eu não... Depois, para complementar, eu coloco ali umas pedras em cima, mas essa daqui tá boa, porque é da compostagem. Mas eu tive uma dessa e tive um problema lá com fungo. Por isso que você não sei se é fungo, mas é raiz assim, ó. Raiz pra cá, raiz pra lá, raiz pra lá. Porque era muito gorda. Tá. Eu vou testar. Essa planta aqui tá meio detonada. Eu vou testar. Então, ó, frutíferas. A raiz para baixo. Essa daí você E o substrato na metade do seu tubulo, tá? Eu vou puxar bem esse para cá, para aquela haste floral ali sair, né? Depois se conta se a haste floral desenvolveu. Tá. Conta a história dela. Porque ela tá... Eu acho que pode pôr um pouquinho. Cuidado que tem uma haste floral ali. Deixa eu ver. Tá bem no meu dedo. Ai, não! Eu tava mais pra cima. Peraí. Olha ali. Haste floral. É isso aí. Mas eu não sei disso. Pode soltar. Eu vou deixar aqui. Eu acho que tá. Aqui é melhor, tá? Eu acho que aqui é melhor. Tá? Obrigada.
no que eu colocar. Pronto, tá plantado, tá? Então a terra quer metade do pseudobulbo, tá? Bem bonitinho. Esse daqui é aquele... não, esse daqui é aquele vasinho de cipó, que não é cipó, né? É cipó. O Mário falou que isso daqui é de xaxim, né? O cabinho. A hastezinha do xaxim. Eu achava que era cipó. O Mário falou que é aquela hastezinha do xaxim. Esse vaso. Mas já vai? Você pode tirar a folha do xaxim. Esse daqui é a maxilária picta, tá? Então aqui eu passei a fita de meia por dentro e vou amarrar. Essa eu vou amarrar, tá? Então nesse vasinho, como é que a gente faz? Eu coloco o substrato primeiro. Vejam que tem uns furos grandes aqui, ó. Tá? Então, aqui no meu substrato eu tenho uns pedaços de casca, de carvão que são maiores. Eu escolho e coloco aqueles embaixo. Se não, pode pôr uma folhinha de alumínio, isso? Isso, tá? Eu estou pegando uns pedaços de carvão maiores aqui, ó. Aí eu coloco mais substrato e agora eu vou plantar. Mas você poderia aí embaixo colocar uma mantinha? Poderia, mas a maxilária picta, ela é melhor ficar livre, porque daí ela vai soltar as raízes dela, ficar mais arejado, sabe? Tem cheiro de coco. Essa tem cheiro de coco, né? Essa é bem florida. Ela estava no meu pé de louro, mas ela estava num tronco que não sei por que apodreceu. E daí ela estava acabando. Estou perdendo a maxilária picta. Então eu pensei, eu vou tirá-la de lá. Então eu vou ainda limpar uma parte aqui. E quando dá aqueles líquidos, aquela coisa na árvore, não faz mal para a orquídea? Eu não gosto do líquen, porque a orquídea ela encobre a raiz e mata a orquídea. O líquen. Eu não gosto. Lá em casa eu achava que era por causa dos cítricos. Que perto dos cítricos tem muito líquen. Mas lá no Parque Bacaxiri não tem nenhum cítrico e todos os ipês lá estão com muito líquen. Ó, então eu estou tirando aqui os pseudobulbos secos, aqui sim. Quando eu tinha casa, eu tinha orquídea na correia, mas o que dava lá era do passarinho. Então aqui, ó, ele tá vendo que até tá já saindo a flor aqui, ó. Possivelmente vai florescer ainda. Eu vou deixar as raízes como estão, não vou limpar mais. E vou deixar a parte com flor bem para fora aqui. Tá? Vou deixar assim. E eu vou tentar amarrar dois ao mesmo tempo. Eu tenho vários aqui. Então aqui eu vou tirar mais um pseudobulbo, que ele está amarelinho. Aqui, esse daqui está começando a dar haste floral aqui. Nossa, bem pequeno. Tá?
Eu vou tentar colocar para lá, um para cada lado. Aí ficou pra fora. Não faz mal. Agora eu tenho mais dois aqui. Aqui também já tem flor. Eu vou deixar esse terceiro para cá. E sobrou um pequenininho aqui que não tem nada, mas não vou deixar ele sozinho aqui. Agora eu vou amarrar. Então eu vou amarrar aqui no meio, uma vez só, tá bom? Quem não tem paciência, não trabalhe com Mas a gente desenvolve. É isso que é, mas só quem tem paciência, quem não tem paciência não dá. Precisa ser muito E agora eu vou pegar um outro lá. E se você fizesse um palitinho assim, ó? Também. Até lá embaixo, Também. É isso que a Marisa falou, eu uso. Aqui, ó. Quando eu tenho, por exemplo, uma planta assim com rizoma, tá? Olha só, o que eu faço para prender esse daqui no vaso? Eu ponho o substrato, ponho ele em cima, pego um arame e atravesso aqui, ó. Tá? Em cima do substrato, né? Aqui teria que ser um arame mais... Ó, esse vai dar. Aqui, ó. Tá? Já atravessou. Então, mas ele só vai ficar firme se tiver bastante substrato aqui. Aí, ó, já deu. Aí eu corto aqui, ponho pedrinho em cima e tá resolvido. Até palito. Uhum. Mas não faz mal que apodreça, porque já enraizou. Aqui eu só vou pegar esse, passar aqui. Você já tinha amarrado esses? Eu já tinha passado a meia, a fita de meia antes de pôr o substrato. Tá bom? Tá bom de amarrar com luva. Ai, eu uso. Mas tem uma que as cabeleireiras usam para pintar cabelo, que ela é um espetáculo. Pronto. Tá? Aqui como está, ela vai ficar ótima. Pronto. E você não vai pôr mais nada dentro? Nada, porque ela enraiza. Isso aqui é cipó, é madeira, né? Faltou canela. Essa vai pro sorteio. Só não pode mandar. Eu tenho medo de dar um sorteio, porque essa daqui tem que ficar fora, não pode ficar num apartamento. Eu moro em um carro. Eu moro em Mas eu já tenho várias Pessoal, então é isso, tá?